deste texto, nós vimos que o povo de Israel estava vivendo também momentos de incertezas, momentos de insegurança. O povo aqui estava praticamente fragilizado, porque ainda estava no cativeiro da Babilônia, e passava também esses questionamentos por parte do povo de Israel naqueles dias. Interessante notar, irmãos, que é mesmo neste contexto de incertezas, de insegurança, que Deus então, por meio do profeta Isaías, ele traz esta palavra dizendo: ó Israel, não temas. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado: meu irmão, não temas. Recentemente eu falei que essa expressão é uma das expressões que mais se repete nas Escrituras Sagradas. Alguém enumerou dizendo que essa expressão se repete por 105 vezes, outros falaram que apenas 75 vezes, mas outros chegam a dizer que essa expressão, não temas ou não tenhas medo, se repete por 366 vezes na Escritura Sagrada. Independente, irmãos, da quantidade que essa expressão aparece na Escritura, a verdade é que foi Deus quem disse. E se Deus tivesse dito apenas uma vez na Escritura Sagrada, já é o suficiente, irmãos, para trazer paz ao nosso coração nesses dias. Portanto, assim como Deus diz ao povo de Israel naqueles dias, nós que estamos ao iniciar deste ano novo, este ano de 2026, a palavra de Deus para nós como igreja, como povo de Deus nesses dias é: não temas, meus irmãos e irmãs, não temas, não temais. E o texto que nós lemos nessa noite nos traz aqui alguns motivos pelos quais nós não devemos temer, ou simplesmente entregar o nosso coração ao medo, ao pavor, mesmo diante deste contexto que nós estamos vendo. Preste a, quem sabe, a eclodir uma terceira guerra mundial. Este texto, irmãos, nos traz aqui alguns motivos para simplesmente aquietar a nossa alma nesses dias. Não viver em parafuso ou entregue aos anseios, como o mundo aí fora tem vivido nesses dias. E eu quero aqui nessa noite, com a graça de Deus, compartilhar então esses motivos que este texto escrito pelo profeta Isaías nos traz aqui nesta noite. Primeiro motivo pela qual nós não devemos temer, irmãos, porque o nosso Deus é quem nos criou. Não devemos temer porque foi Deus quem nos formou. E é assim que inicia o texto nessa noite, dizendo: mas agora assim diz, é o Senhor que está dizendo, é Deus que está dizendo: não temas, porque sou eu quem te criou, ó Jacó, sou eu quem te formou. Irmãos, se há um motivo que nós não devemos temer nesses dias, ou entregar o nosso coração aos anseios, porque simplesmente nós somos obras das mãos deste Deus, nós somos feituras deste Deus, nós somos obras das mãos deste Deus, essas mesmas mãos que criou o sol, criou a terra, criou todos os planetas, irmãos, são as mesmas mãos que nos formou e nos criou, meus irmãos e irmãs. Por isso nosso coração não pode ser tomado pelo pânico, pelo pavor, porque nós não somos obra do acaso. Você não é fruto de uma gravidez indesejada, você é obra de Deus. Você é criação de Deus, foi Deus quem te formou, foi Deus quem te criou, igreja. É tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos 9, versículo 20, diz que todos nós somos como barros nas mãos deste Deus. Paulo vai dizer que todos nós somos obras
das mãos do Criador, das mãos do nosso Deus. E Deus está trazendo essa palavra a Israel e a Jacó naqueles dias. Vocês podem estar vivendo neste período de incerteza e insegurança, mas a minha palavra para vós é: não temas, ó Jacó, foi eu quem te criei, foi eu quem te formou. Nós, irmãos, somos obras das mãos deste Deus Todo-Poderoso. Por que nós não devemos temer, igreja? Isaías diz ainda que não devemos temer, porque o Senhor foi quem nos redimiu. Aleluia. Veja bem que Isaías está dizendo: não temas, porque eu te remi. A palavra remir, irmãos, vem de redimir. A palavra redimir significa resgatar. A palavra redimir significa libertar. E Deus está trazendo aqui a memória deste povo: ó Israel, foi eu que te resgatei, foi eu quem te libertei das mãos e das garras e do jugo da escravidão de Faraó. Foi Deus, meus irmãos. Mas a palavra remir também significa pagar o preço. E nós sabemos que Jesus também já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Não temamos, meus irmãos, por mais que as más notícias estão aí. Nós somos remidos deste Deus. O preço já foi pago ali na cruz do Calvário. E foi pago, como diz o apóstolo Pedro, não foi pelo meio do ouro ou por meio da prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi através do precioso sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, igreja do Senhor. Por isso Deus está dizendo: não temas. Nós somos lavados, nós somos redimidos no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos remiu, irmãos. Nos compraste através do sacrifício lá da cruz. Olha para o lado e esse irmão aí e diga: você é um remido do Senhor, ou você é uma redimida ou redimido do Senhor. Portanto, não temais, meus irmãos. É Deus nessa noite nos lembrando aqui: não temas. Você é um remido, você foi redimido. Você não pertence mais a este mundo, porque eu enviei meu filho lá na cruz do Calvário e o sangue dele foi vertido. Você foi comprado da sua vã maneira de viver. Em terceiro lugar, ele está dizendo porque nós não devemos temer. Ainda no versículo 1, ele diz por que nós não devemos temer, igreja. Não devemos temer porque ele nos conhece. Mais do que isso, ele nos chama pelo nome, igreja. Olha que coisa gloriosa. Veja o que Deus está dizendo aqui por meio do profeta Isaías: não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Nome aqui, irmãos, denota conhecimento. Deus te conhece, meu irmão. Deus conhece e te chama pelo seu nome. O diabo nos chama pelo apelido, dizendo: você é um fracassado, um derrotado. Este mundo, irmãos, nos rotula de tantas coisas vãs e banais, mas o nosso Deus é diferente, irmão Adalto. Ele te chama pelo seu nome, meus irmãos. É pelo nome que o Senhor nos chama, não é pelo apelido. Isso me faz lembrar o ocorrido com Zaqueu e irmã Geni. Jesus adentrara na região, na cidade de Jericó. Havia este homem por nome de Zaqueu. Ele curioso, querendo saber quem era Jesus. Jesus vem andando com a grande multidão em torno de si. Diz que Zaqueu não podia ver Jesus por causa da sua pequena estatura. E o outro motivo, por causa da grande multidão.
Zaqueu então sobe numa árvore, com a intenção de ver, contemplar Jesus. E quando Jesus passa justamente onde Zaqueu estava, naquela árvore, Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém me hospedar na sua casa. Diz que Zaqueu desceu apressadamente e recebeu Jesus com alegria no seu aposento, igreja. Interessante que Jesus não chama Zaqueu de publicano, Jesus não chama Zaqueu de cobrador de impostos, Jesus não chama Zaqueu de traidor da pátria, porque os judeus viam todos aqueles que prestavam serviço a Roma, de certa forma era visto como traidor. Mas só que Jesus não chama Zaqueu de traidor da pátria, mas chama simplesmente Zaqueu. Jesus, irmãos, nos chama também pelo nome. Isso, como eu disse, denota, irmãos, denota proximidade, denota relacionamento e conhecimento do nosso Deus. O nosso Deus nos conhece. O nosso Deus não nos apelida, igreja. O nosso Deus nos chama pelo nome, igreja do Senhor. Quarto motivo pela qual nós não devemos temer, ainda está no versículo 1. Que versículo 1 tremendo, igreja. Não devemos temer porque nós pertencemos ao Deus Criador dos céus e da terra. Veja bem que Deus está dizendo: não temas, porque tu és meu. Isso denota, irmã Gigi, que nós somos propriedades exclusivas deste Deus. Você pode dizer nessa noite: Senhor, não mais sorte, Senhor, eu sou teu. Somos do Senhor, irmãos. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca, Gustavo. Aquele que é de Deus, o diabo não toca, porque se tocar, está tocando na menina dos olhos do Criador. Você é de Deus, meu irmão, independente das circunstâncias, independente do fracasso que às vezes vem contra a nossa vida, as incertezas, as dúvidas, os receios, os medos, nós somos de Deus. Queira o mundo não, queira o diabo não, irmãos, nós somos pertencentes a este Deus. É por isso que eu digo, irmãos, que as lutas não vão te consumir. As tribulações da vida não vão acabar com a sua vida, porque somos de Deus, somos de Deus. A Bíblia diz: não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? Não sabeis vós que sois de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Glorificai, pois, a Cristo no vosso corpo. Somos de Deus. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Por isso, irmãos, que o mundo nos odeia. Por isso que este mundo cada dia deteriorando odeia a igreja, porque nós temos o selo de Deus na nossa vida. Satanás, quando olha para você, não vê simplesmente você, mas vê a presença do Espírito Santo na sua vida. Vê o selo de Deus, meus irmãos e irmãs, na nossa vida. Aleluia. Por que que não devemos temer? Agora o versículo 2 diz: não devemos temer porque Deus prometeu a sua presença conosco. Sua presença. Veja bem que Isaías diz aqui: quando passares pelas águas, eu serei com. Se eu sei que Deus é comigo, meu irmão, o que eu vou temer? Vou temer as más notícias, o mundo entrando, irmãos, nesse cataclisma, nessa situação toda que nós estamos vivendo. Deus está dizendo: quando passares pelas águas, Ele diz: eu serei
contigo. Mas veja bem que Deus não está dizendo se passares pelas águas, Marlete, mas Ele está dizendo quando passares pelas águas. Você sabe o que significa isso? Significa que nós passaremos por águas turvas na nossa vida no decorrer deste ano. Enfrentaremos, irmãos, altos e baixos nas nossas vidas no decorrer deste ano. Enfrentaremos, irmãos, revoltos, aflições nas nossas vidas. É isso que Deus está dizendo. Deus não está garantindo aqui a ausência de lutas, irmã Rosângela. O que Ele está garantindo é que quando passares pelas águas, eu serei contigo, meus irmãos e irmãs. Significa que as lutas virão no decorrer deste ano, mas nós teremos a presença do grande Eu chamar conosco, igreja. Eu chamar denota significa o Deus presente. Nós teremos a presença de Deus ao nosso lado, conosco, mesmo nos momentos das águas turvas, das águas agitadas. Ele está dizendo: eu serei contigo, meus irmãos e irmãs. E vê que esta era uma certeza que Davi carregava dentro de si, irmã Eliane. Ele dizia que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não entraria em temor, porque eu sei que Deus está comigo, irmãos. Se há uma certeza que nós precisamos carregar, irmão Sérgio, a presença de Deus. E Deus está dizendo: não temas. Quando passares pelas águas, Ele está dizendo: eu serei contigo. O problema, irmãos, não é nem atravessar águas, Denilton. O problema é querer atravessar o rio da vida sozinho, irmão Gilberto. E quantas são as pessoas que têm feito isso em suas vidas? Vivido uma vida divorciada da presença de Deus, vivendo uma vida destituída da presença de Deus. Vê que nós, irmãos, precisamos sim passar pelas águas, mas precisamos entrar nas águas, não com o pé direito ou com o pé esquerdo, mas com a presença do nosso Deus ao nosso lado. Porque se Deus estiver conosco, a vitória está garantida, meus irmãos e irmãs. Venha o que vier, luta que vier, dor que vier, decepção, desapontamento que for, Deus será conosco, igreja do Senhor. Eu serei contigo, diz o Senhor, aleluia. Mas e sexto, por que nós não devemos temer, irmãos? Porque as lutas não nos submergirão, irmão Brito. As lutas, por mais fortes e densas que você vem enfrentar, não vai te submergir. Eu estou declarando isso nesta noite. Não vai te submergir, meu irmão. Veja bem que o versículo 2 está dizendo: quando pelos rios, eles não te submergirão. Isto é, vai naufragar ou afundar a sua vida. Por mais densas que sejam as lutas da vida, meus irmãos, não vai te afundar. Isso me faz lembrar de Pedro. Quando Jesus está andando sobre as águas, Jesus diz: vem, Pedro. Pedro, olhando para Jesus, deixa de olhar para Jesus, começa a olhar para a circunstância. O coração de Pedro é tomado pelo medo e o pavor, e é neste momento que Pedro começa a afundar-se. Mas antes, ele grita desesperado: Senhor, socorre-me. E aí Jesus então prontamente estende as mãos e firma Pedro ainda sobre as águas. É assim, meus irmãos, que o nosso Deus estará ao nosso lado no decorrer deste ano. Bastará você clamar: Senhor, me socorre, me ajuda, e Ele vai
te tomar pela mão, firmar sobre as lutas, e as lutas não vai afundar, ou afundar a sua fé, a sua vida, meus irmãos e irmãs. Deus não permitirá que isso acontecerá na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mesmo que as águas subam, mas não irão te afogar. Mas em sétimo, igreja, não devemos temer, porque o fogo também não nos consumirá. Veja bem que Isaías continua dizendo no versículo 2: não temas, quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Todos nós sabemos que fogo na Bíblia, irmãos, simboliza provações. Denota, irmãos, lutas, adversidades. Mas se nós andarmos com Deus, irmãos, todos os dias deste ano de 2026, o fogo não vai nos consumir. As lutas, as provas da vida, irmãos, não vão consumir a nossa fé, a nossa força, a nossa vida na presença de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles 3 homens andavam com quem, gente? Andava com Deus. E pelo fato de andar com Deus, diz que Deus não livra da fornalha de fogo. Livrou, irmãos? Não, livrou na fornalha, livrou dentro da fornalha, porque quando aqueles 3 foram lançados dentro da fornalha, aparecera o 4º homem, Jesus estava com eles, o fogo não os consumiu, e nem a chama ardeu na vida dos 3, assim será na sua vida, se tão somente você propor no seu coração: eu vou andar com Deus este ano, independente das circunstâncias, independente das tribulações, eu vou tomar essa posição de andar com Deus todos os dias da minha vida, aleluia. Em 8º, igreja, por que nós não devemos temer, irmãos? Porque nós temos um Senhor e um Salvador. Nós temos um Senhor e Salvador, igreja. Veja aqui que Deus está dizendo aqui ainda, no versículo 3: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus aqui revela, irmãos, os seus atributos para o povo de Israel, que estava em meio a esses questionamentos. Em meio a essa indecisão, essa incerteza, Deus está dizendo: eu sou Deus sobre essa situação. Eu sou o Santo de Israel. E eu sou mais do que isso, eu sou o seu Salvador, irmãos. Nós podemos dizer nessa noite, aqui também nós temos um Salvador. Quantos aqui tem um Salvador nessa noite? Que Salvador é este? Jesus Cristo. Então aplauda a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele toda exaltação nesta noite. Nós temos, irmãos, um Salvador, o mesmo Deus que salva, é o Deus que anda conosco, nos livrando, nos guardando, nos protegendo, irmãos. Podemos dizer como Jó nessa noite: porque eu sei, irmã Reinalda, que o meu Redentor vive. Nós temos um Redentor, irmãos. Nós temos um Salvador. Nós temos um Deus que propiciou a nossa salvação lá naquela cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado, o seu corpo foi dilacerado, propiciando a nós salvação, a vida eterna, igreja. Como não adorar este Deus? Então, diante de tantas coisas que sobrevêm contra a nossa vida, o que temer, irmãos? Como permitir que meu coração seja tomado por anseios vãos?
ele diz que a minha alma, irmão, minha alma, meu irmão, se entregue aos pensamentos, irmãos, tão negativos. Se eu tenho um Deus que é o meu Santo de Israel, o meu Salvador, o meu Redentor. E em nono, por que nós não devemos temer? Eu estou te dando motivo para você não temer nessa noite. Por que nós não devemos temer? Deus diz que nós somos preciosos aos seus olhos. Coisa gloriosa, irmãos. Veja bem que está escrito aqui no versículo 4: visto que foste preciosos aos meus olhos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas não estou preocupado não. Olha e diga: você é preciosidade de Deus. Precioso, irmãos. A igreja, em meio a tantos povos e nações nessa terra, há um povo eleito, há um povo predestinado, há um povo remido nesta terra, há um povo, irmãos, que aos olhos deste Deus é precioso, meu irmão. Somos a preciosidade deste Deus. Deus está dizendo: porque foste precioso aos meus olhos. Se Deus nos vê assim, por que eu devo temer? Se eu pertenço a Ele, se eu sou obra das mãos dEle, se Ele está dizendo que será comigo, que temer, irmãos? Se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em décimo, por que nós não devemos temer, igreja? Porque além de sermos preciosos, esse Deus nos ama. Esse Deus nos ama. Veja bem que Isaías continua dizendo: viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. E ele diz assim: eu te amei. Nós, igreja do Senhor, somos amados por este Deus. Não importa o que você faça, Deus te ama, meu irmão. E a maior prova deste amor de Deus, a cruz, o sangue dele vertido na cruz do Calvário. A maior prova do amor de Deus é que ele enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. E o amor de Deus, nós bem sabemos que é a base de todas as demais promessas. Deus nos amou, Deus nos ama, Deus continuará nos amando, meus irmãos e irmãs. E por último, por que nós não devemos temer? Não devemos temer porque Deus promete a sua presença para sempre conosco, para sempre. Olha aqui que ele diz no último versículo lido nessa noite, no versículo 5: não temas, porque eu sou contigo. Contigo, igreja. Veja bem que Deus não está prometendo a sua presença somente para hoje, somente para amanhã, somente para este ano de 2026. Não, irmãos, a presença dele é para sempre. Por meio de Jesus ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos, igreja. Presença contínua, a presença permanente deste Deus. O ano pode até ser difícil, mas nunca será sem a presença de Deus ao nosso lado, meus irmãos e irmãs. Amém? Você recebe essa palavra nesta noite? Quantos aqui recebe essa palavra de Deus nesta noite? Então, por gentileza, se coloque de pé aí no seu lugar. Louvado e exaltado seja o santo nome daquele que vive e reina. Eu concluo dizendo, irmão, se o medo
tem roubado a sua paz no presente momento, entrega a sua vida para o Senhor nesta noite. Se a ansiedade, o desassossego tem procurado criar raiz na sua alma, não somente com o mundo atual, mas com as circunstâncias da vida, as decisões que você precisará tomar no decorrer deste ano, se as dúvidas têm começado a brotar aí, irmã, entrega para Deus, entrega tudo na mão de Jesus, entrega o controle da sua vida nas mãos dele. Se a ansiedade tem dominado o coração, confie na presença constante de Deus ao seu lado. Se você começou este ano inseguro, cheio de incerteza, eu quero que você lembre-se disso. O nosso Deus não mudou, Ele permanece sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Deus que prometeu por boca do profeta Isaías àquela nação, Ele traz à sua memória essa certeza que nesta noite: não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor Deus nessa noite. Venha o que vier, a luta que vier, a prova que vier, as águas altivas, as ondas bravias, o meu Deus e o meu amado Cristo, Ele está sempre andando sobre as águas. Andar sobre as águas denota domínio, igreja, denota controle. Ele não perdeu o controle de nada nesta vida, nesta terra. Nada, irmãos, sai do controle e da orientação desse Deus, nada. Isso é soberania de Deus. Deus é soberano em tudo. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Eu quero desafiar você a confiar, entregar, meu irmão, entregar neste primeiro ano, consagrar a sua vida neste ano, consagrar a sua família, a sua casa este ano, entregar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. Eu quero desafiar a entregar tudo nas mãos deste Deus nessa noite. Feche os olhos. Maravilhoso e eterno Pai da glória, em nome de Jesus, a palavra que me deste ao iniciar deste ano, eu compartilhei com a sua igreja aqui nesta noite. O Senhor bem conhece, ó Deus, o coração e a vida de cada um, tanto que o Senhor conhece pelo nome, o Senhor nos conhece pelo nome, meu Deus, e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor vê, o Senhor contempla tudo que sucede debaixo do sol, debaixo das nuvens. O Senhor sabe de todas as coisas. E nessa noite nos submetemos aos teus planos, nos entregamos, meu Deus, aos teus desígnios. Queremos viver debaixo da sua soberania, queremos viver este ano debaixo da tua vontade, queremos andar todos os dias, todos os meses, todos os minutos e horas deste dia, meu Deus, debaixo da tua graça, da tua proteção e a sua presença conosco, Senhor. Pai, se há alguém aqui vivendo incerteza, dúvida, medo, Pai, a tua palavra nos fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o amor do Senhor preencha o coração de cada ouvinte da tua palavra nesta noite. Meu Deus, sê com ele, sê com ela, fortaleça ele, fortaleça ela nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Aplauda aquele que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe. Amém.